digital tem 20 anos já, mas quando eu conto a história, começou quando eu tinha 12 anos de idade, pedi para minha mãe para começar a programar Basic COBOL, e fui fazer curso disso, montei BBS na minha casa, montei um site chamado Urbanoide, e aí quando eu entrei na Faculdade de Direito da USP, era quase um ser estranho, né, você ter ali uma pessoa querendo estudar direito, tendo um background tão técnico, tão de tecnologia. Mas foi uma conversa com a professora de História, quando ela me perguntou, Peck, por que você gosta tanto de computador? Eu era adolescente, fiz um abaixo-assinado para botarem computadores na escola, que não tinha, numa escola de bairro. E eu disse, Dona Rosa, que era o nome da professora de História, isso foi em 1989, né? Eu disse, Dona Rosa, vai ter que mexer no computador. Aí a gente fez o abaixo-assinado, compramos 4 máquinas, criamos o primeiro laboratório de computador da escola. E ela disse, mas por que você gosta tanto do computador? Eu disse, professora, o computador, você escreve uma regra para ele, que é o código, é a regra, ele lê e cumpre. Já o ser humano, você escreve uma regra para ele não lê e não cumpre. Então, eu realmente acho mais fácil lidar com a máquina. E ela disse para mim, mas se você gosta tanto das regras, por que você não faz a faculdade das regras? Eu disse, qual é a faculdade das regras? Eu não tenho família nessa área, nem nada. Minha mãe e meu pai eram comissários de voo da Varig. E aí ela disse, de Direito. Então, eu falei, olha, não acho que é uma boa ideia. E foi aí, então, que eu juntei a ideia de fazer o direito e a tecnologia, e já fui para a faculdade carregando o notebook Texas Instruments em 1994, para registrar as aulas, e os professores achavam muito estranho aquilo. Hoje você vai na pós-graduação, como eu dou aula, em muitas, e está todo mundo digitando alguma coisa, mas isso não era assim em 1994. Assisti a palestra do Bruno, parabenizo ele, excelente material. A do Rafael também, cheguei só agora na parte da tarde, não vi as da manhã, mas espero que vocês estejam tendo um dia proveitoso. Como eles me deram um gancho, achei ótimo, porque a gente não combinou, o meu material tem sobre contratos em smart contracts, sobre blockchain, e uma visão um pouco maior aí sobre essa mudança do direito. Eu acho fantástico ter um mercado hoje mais preparado para isso. Há 14 anos atrás, quando fundei o escritório, que agora está fazendo expansão, inclusive quem conhecer pessoas que sintam vontade de trabalhar com o direito digital, pode indicar que a gente está contratando para o ano que vem, é ter muita gente falando disso. Era um desafio explicar isso para os diretores jurídicos, tanto que meus primeiros clientes eram todos CIOs, eram todos do departamento de TI. Eu dava palestra na FenaSoft, na Condex, não sei quem está aqui que lembra desses grandes eventos, e participava de uma associação chamada Sucesso. Agora a gente tem as próprias para o direito, eu acho muito interessante. Então, indo mais aqui avante, né, para começar, eu deixei no material algumas coisas a mais, porque vai ser compartilhado com vocês. Então, não tenho a ambição de falar tudo, não fiz no estilo só imagem, só TED, porque eu acho que é importante vocês levarem uma apostilinha assim, de visão do que está acontecendo do direito digital. Foi um pedido que me fizeram para que vocês tivessem um pouco mais de material. Fica aqui o meu resumo. Eu acho que o que eu posso dizer, que eu tenho talvez de diferente também, é atuar com a área militar há quase 18 anos, então dou até hoje aula na Escola de Inteligência do Exército, tenho 3 medalhas pelo assunto de cibersegurança, ciberguerra, né, assuntos aí que há bastante tempo nos preocupam e trabalhamos com isso. Acho que devemos ter sido talvez um dos primeiros estrategistas jurídicos para apoiar a área militar em cima de como que eu me defendo de uma ameaça que pode ser pela internet, um ataque de DOS, sem eu ferir direitos civis, se eu tiver que fazer busca e apreensão, fazer revista digital. Discuti muito sobre revista digital um pouco antes da Copa das Confederações, depois vem o Copa do Mundo, depois vem Olimpíadas, né? Porque hoje a primeira evidência, a prova, de repente, que vai jogar uma bomba no estádio, está ali no WhatsApp. Uma mensagem de uma pessoa para outra, bombinha, é um emoji, né? Nem vai ser uma palavra. Então, um trabalho bem legal. Já fizemos o sorteio do livro, já são 17 livros escritos. Nós temos como valor, eu costumo dizer lá no escritório, que primeiro eu criei um livro chamado Direito Digital, porque saí da faculdade, recém-formado. Como é que você explicaria, quando monta um escritório, que você tem conteúdo? Naquela época, a recomendação que eu recebi dos professores foi, escreva um livro. Que aí, quando você vai na reunião, ao invés de você entregar o cartão de visita, você entrega o livro. E aí, então, isso já facilitaria, né, para fazer uma troca. E a gente tem como valor número 1, são 9 valores lá no escritório, que é buscar e compartilhar conhecimento sempre.
é o nosso DNA. Então, é um dos motivos pelo qual eu aceitei vir aqui. Nossa obra já é doutrina do judiciário, né? As ministras, outro dia estive com a ministra Carmen Lúcia, e ela estava aflita para tentar entender algumas coisas relacionadas às eleições mais digitais, mais biométricas, esse problema todo que está acontecendo nas mídias sociais, né? Daquela a comunicação que é feita até de desinformação, aí após verdade, tudo que está se vendo de manipulação do pensamento das pessoas, porque algoritmos são perigosos. Não vou dizer que não. Assim como não existe um contrato que não seja tendente para algum dos lados, não existe um contrato escrito completamente imparcial, tanto é que quem faz a redação do contrato lidera o pensamento da minuta, lidera a negociação muito mais de quem apenas recebe aquela minuta. Algoritmos na mesma forma. Então, a exigência hoje de uma transparência maior para que algoritmos não estejam enganando pessoas, consumidores, não estejam manipulando, é uma discussão de visão pública, consumerista. A ministra Nancy Andrighi tem o mesmo pensamento, né, da necessidade de uma transparência maior. A tecnologia, para ser sustentável, tem que ser ética. E eu gostei muito que foi citado o Elon Musk, porque ele fala isso hoje nos Estados Unidos. Menos de 10% da inteligência artificial vai ser realmente segura e vai ser de verdade ética, se nós não tivermos uma regulamentação. Então, os Estados Unidos hoje lideram um debate, ele junto com Bill Gates, sobre regulamentação da inteligência artificial do ponto de vista de padrão ético, do qual é o limite. Mas, claro que o pano de fundo também é a responsabilidade. Afinal de contas, se uma máquina faz uma coisa por princípio do direito civil, quando uma coisa nossa faz uma coisa errada, quem responde primeiro é o dono da coisa. Então, como esse é um princípio de responsabilidade civil em muitos ordenamentos jurídicos, a discussão é legal. O Uber tem aí uma frota imensa agora, 1 bilhão de carros para dirigir sem motorista. Se houver um acidente, de quem é a responsabilidade? Dele como aplicativo? Se você lê o termo de uso do Uber, ele diz que não responde por nenhuma segurança do passageiro. Ele não responde por nenhuma segurança porque ele é só um aplicativo. Então, isso também foi uma outra discussão. Nós escrevemos um documento com vários civilistas da Universidade de São Paulo, dizendo, calma aí, gente. O contrato de transporte está sujeito a regulamentação específica. É muito bom a gente ter inovação, mas a gente não pode perder a linha de quem responde quando acontece um dano, quando acontece um incidente. Não são só flores. Tem uma hora que acontece alguma coisa, o direito acaba entrando muito aí. Justamente para garantir uma segurança jurídica das relações, que vai ser fácil de proteger as partes e executar o combinado. Então, essa é a discussão hoje na inteligência artificial. Por quê? Porque pode ter um bug da máquina, então pode ter sido um vício oculto de fabricante. Eu estive na Alemanha esse ano pesquisando no Instituto Max Planck, e eles são pioneiros, foi a primeira legislação sobre carros self-driving cars, então carros que dirigem sozinho. E a regulamentação saiu de cara, porque a BMW já estava liderando a discussão entre a BMW e as seguradoras, quem poderia ter acesso à black box do carro. Porque, pelo princípio de propriedade intelectual do fabricante, quando ele cria uma black box, que nem acontece nos aviões, em princípio ele acha que aqueles dados daquela caixa preta são dele. Só que aí são dele, com a legislação de proteção de dados pessoais atual, que está vivendo aí a Europa, e que o Brasil tem um projeto de lei, e outros 12 países da América Latina estão atualizando, você vê que não é bem assim. Porque as grandes indústrias celebravam um contrato com quem comprou um produto de indústria. Comprou uma geladeira, comprou um carro. Mas agora tem quem compra, que é um proprietário, tem quem usa, que é um usuário, tem o guest, que é o convidado, que pode estar ali dentro, e eu estou coletando dados de todo mundo. Onde eu coloco a política de privacidade para prévio consentimento? Vou pedir para a geladeira, clica aqui, me dê sua privacidade, vou pedir para o carro, aonde que a gente coloca isso? Então, a gente está debatendo essas questões. Mas se tiver um vício de fábrica, uma situação de exploração, de não atualização, a não atualização da indústria de software é uma coisa curiosa, porque é um recall às avessas. É um recall que diz para aquele consumidor final que se der errado, a culpa é sua. Então, a gente vem debatendo muito isso, porque dos anos 80 para cá cresceu a indústria de software. Eu sou uma das que mais acredita na nossa capacidade de programar as regras do jogo no próprio jogo, que também é uma visão muito interessante.
era já do Tim Berners-Lee, passou depois pelo Lawrence Lessig, que foi quem criou o Creative Commons, naquela ideia de quem é que vai ler o contrato de cessão de direitos autorais e de imagem. Coloca lá um símbolo, uma iconografia no conteúdo, para poder dizer para a pessoa o que ela faz com o conteúdo. Então, aí você vai quebrando paradigmas. Eu acho que o mais importante da palestra de hoje é a gente pensar de forma mais criativa. Acho que podemos reinventar o papel do advogado, mas nós ainda temos que continuar enxergando que há falhas de mercado. O professor que eu tive lá no Max Planck, ele disse, market failure necessita, quando há uma falha de mercado, quando há principalmente um risco para a concorrência, está havendo concorrência desleal, parasitismo, ou um risco para o usuário, que é o consumidor final, o Estado entra regulamentando para gerar um equilíbrio naquelas relações e te dá também uma segurança que quem seguir aquela regra está dentro da conformidade. E quem não segue vai ter uma penalidade. Dito isso, passando um pouquinho mais, isso é uma visão, a gente pode dizer que o direito digital assumiu uma roupagem de se tornar mais que uma disciplina, um upgrade do próprio direito, numa visão hoje multidisciplinar, que o gestor do pensamento jurídico, ele precisa entender de gestão de risco, de inovação, do próprio negócio. Quando está numa empresa, você estuda profundamente o negócio daquela empresa. No escritório de advocacia, você estuda de todo mundo, dos segmentos, a não ser que você só assuma um segmento no escritório. Normalmente, os mais regulados exigem isso, porque tem muito trabalho de atualização e de leitura. O que a gente sabe, não dá para ser generalista, querer saber de tudo. Importante cada um enxergar aqui, mesmo dentro de todas essas tendências, seu papel, o que você pode agregar de valor para a sociedade, para o próprio direito. Eu acho curioso nós formarmos em faculdades de direito e não aprendemos nenhuma aula como escrever uma lei. Eu já discutia isso com o professor Vilaça, quando ele era diretor da Faculdade de Direito da USP, na minha época. Falei, professor, como é que a gente tem uma aula de redação legislativa? E aí, hoje, a gente quer, inclusive, escrever as regras das leis nas interfaces. Os carros novos da Volvo, da Toyota, outras montadoras, a programação do código de trânsito já vem da máquina. Então, quando você senta, o cinto vem e trava. Porque é muito discutível hoje esse livre-arbítrio de um sim e de um não, de uma coisa que você não poderia fazer de outro jeito. É ou não é lei que tem que dirigir com cinto? É. Então, por que a máquina te pergunta? Vai lá e põe. Porque é claro que isso gera risco social. Qual o impacto da má conduta de cada indivíduo quando, por algum motivo, ele é negligente com segurança e afeta terceiros? Então, a gente fica querendo com a inteligência artificial, será que ela vai ficar mais inteligente que o humano? Não é ficar mais inteligente, é follow the rules. Por que alguém não põe o cinto? Isso é um exemplo. E aí, hoje, as máquinas mais inteligentes, automotivas, estão, inclusive, dizendo, nem preciso do humano. Ou seja, identificou que nós somos o risco se nós não pudermos conduzir dentro das regras. As 9 batidas que os carros da Google tiveram no ano passado foram todas iguais. O carro vê o semáforo muda do verde para o amarelo, do amarelo para o vermelho. Todo mundo aprendeu aqui que quando é para ser o sinal amarelo, quer dizer que vai mudar para o vermelho. Significa o quê? Desacelere. O que as pessoas fazem? Aceleram. Então, quando o carro desacelera, o de trás vai lá e bate. Você fala, como é que eu ensino a máquina a se proteger das pessoas que não seguem as regras se eu tenho que ensinar a máquina a seguir regras? É assim que é o princípio do software. Se isso, não aquilo, sempre foi. Então, é interessante quando a gente pensa essa sociedade. Uma sociedade que lá em 98, quando eu escrevi o que seria a visão do direito digital, a gente falou, quando o direito muda, quando a sociedade muda, o direito também tem que mudar e evoluir. Está no livro até hoje, da 6ª edição. Então, o que a gente pode dizer aqui? Relações não presenciais, testemunhas máquinas, prova eletrônica, sem fronteira física, costumeiro, baseado em costume, que é mais rápido do que mudar a lei, internacional, porque não tem fronteira, não dá para acreditar só em leis nacionais para resolver os problemas do direito digital, ele é um direito internacional. Ele precisa de tratados, convenções internacionais, não adianta fazer só cada país uma lei. Ele é multicultural e imediato, que exige a justiça em tempo real. Isso daí já está escrito desde a primeira obra, a primeira edição do direito digital. O que a gente vê hoje? É essa família que a gente quer trabalhar, para ela que a gente serve. Eu costumo dizer lá no escritório, nós somos um prestador de serviço. Você está preparado para servir? Porque senão hoje é uma geração que só quer ser presidente. Você está preparado para servir? Para escutar alguém falar algo até mesmo errado e gentilmente conseguir mostrar que a pessoa está com a visão equivocada, porque é assim que a gente atende cliente.
Então, para servir a essa sociedade, com toda certeza, esse bebê não vai mais imprimir na impressora, mas ele está muito mais sujeito a ataques de hackers, a acreditar em tudo que lê no Facebook, a fazer nudes. Sem pensar a consequência. Não, então temos que achar uma forma técnica de apagar o conteúdo para sempre, o direito ao esquecimento garantido pela tecnologia. Não, a gente tem que aprender a pensar 2 vezes antes de fazer. Para isso tem que ser orientado. Tanto é que eu criei um instituto em 2010, que chama START, para ensinar aula de ética e segurança digital nas escolas. Temos 450 escolas no Brasil, estamos no Chile, estamos nos Estados Unidos, estamos em Portugal com um projeto Mil dos Mais Seguros na internet. Porque é assim, porque o direito ele vai tratar uma exceção, ele já trouxe a regra que são os valores, todos vão seguir, você educa nos valores, a maioria segue, a exceção você vai tratar com um judiciário que provavelmente vai ficar totalmente digital, a gente vai mostrar isso aqui já para vocês. Então, vivemos a sociedade dos dados, a sociedade do conhecimento não é de agora, é muito antiga. O que a gente viabilizou foi o acesso ao conhecimento, uma democracia do conhecimento. Porque viver a épocas que só reis e nobreza e religiosos, padres teriam direito ao acesso ao conhecimento, isso com certeza começou a ser revolucionado com Gutenberg, com a prensa, com a mudança para o papel, ou seja, a gente foi criando tecnologias para democratizar o acesso. Mas a gente acessa conhecimento na internet? Gente, claro que não, a gente acessa informação. A informação aplicada para um resultado, isso já começa a ser conhecimento. Então, é um excesso de informação. E hoje é até pior. Quando eu comecei a navegar mais na internet, era muito mais fácil achar uma coisa realmente útil. Eu me preocupo, eu tenho um filho de 10 anos, é claro que ele idolatra os youtubers, mas eu digo para ele, Rafa, você tem 2 horas todo dia que você vai se dedicar a ler um livro, a ver um programa, que pode ser um documentário, com algum assunto que você possa contar para a mamãe e para o papai o que foi. Depois você assiste o youtuber, ele gosta de jogar Minecraft comigo, joga também League of Legends, joga agora aquele CS, o Counter-Strike, e você é ali, vigilante. Porque, no final das contas, não adianta ficar moderno e tecnológico e ser vazio de conteúdo. Não ter conhecimento. Ser uma pessoa que faz fake, que monta falsa identidade, que engana no LinkedIn dizendo que já fez curso que não fez. Não é essa sociedade que a tecnologia tem que construir. Está cheio de puxadinho digital por aí. A gente não pode querer puxadinho digital. É inteligência. Então, o judiciário hoje, claro, pergunta para a máquina o que foi que aconteceu. Por quê, gente? A máquina é literal, ela é muito mais imparcial e ela não sofre ameaça de morte, saia justa com amizade, não foge do país. Então, a autoridade falou, vou perguntar para a máquina. Então, nós é que temos que pensar o que a máquina vai contar do que está acontecendo. E aí, por isso, eu conversei com a professora Silmar, eu estou agora titulando como doutora da USP, vou poder começar a abrir aí no ano que vem a primeira aula, uma disciplina aí optativa, que eu fico muito feliz que seja de direito digital, na graduação, porque nós estamos formando muito mal o advogado de amanhã. Hoje, nós já estamos formando muito mal para a época de ontem. Para de amanhã, então, uma lacuna muito grande. Você não tem uma aula de prova eletrônica, mexendo num computador, com aplicativos, para a perícia, para eu saber perguntar para a máquina o que foi que aconteceu, orientar um cliente, se a prova estiver no WhatsApp, como é que ele registra, como ele coleta. Eu estou com uma deficiência, porque aquele jovem vai sair da faculdade em várias cidades pequenas do Brasil e não está preparado para advogar, para pensar o direito, porque a prova é eletrônica, a testemunha é a máquina. Então, isso já é uma aula básica. Isso não é aula de pós-graduação, não pode ser. Claro que para quem já se formou, que eu já me formei, a gente continua buscando atualização. Ótimo, vamos nos atualizar. Mas se formar agora desatualizado, é complicado. A gente tem dificuldade de contratar jovens lá no escritório, porque a pessoa mais velha, você contrata pela experiência, por tudo que ela já lidou com clientes, toda a bagagem que ela tem do direito, porque os princípios jurídicos não mudaram. Agir honestamente, dar a cada um o que é seu. Foi falado aí do latim, então nem vou citar latim para não parecer que eu estou mais pré-histórica, antiga. Mas isso não mudou. Isso não mudou. Ao contrário, a Europa hoje revisita a sua visão sobre privacidade para ter um cuidado no combate ao terrorismo, não acabar o excesso dessa própria privacidade, colocar mais em risco segurança pública. Mas e os demais todos que não estão fazendo nada de errado também
relativizar demais a privacidade. É como se todos nós pagássemos uma conta social por alguns que estão fazendo errado. Então, é difícil esse debate. E a gente tem que debater. Claramente, se a máquina conta o que a gente faz, não seria diferente quando eu dei um treinamento para a Receita Federal via Fundação Getúlio Vargas, há 2 anos atrás, que eles começassem a querer usar o Big Data da social media para poder olhar o que é que as pessoas estão declarando na sua vida de patrimônio, para ver se bate com a declaração patrimonial do imposto de renda. Então, fotinho em Facebook, em Instagram, tudo isso já é utilizado numa varredura de robô, para que eles olhem e digam, tem ou não tem alguma incoerência. Isso, sim, dá para crescer muito com inteligência artificial. O fisco arrecadatório, porque se ele puder arrecadar certo e arrecadar melhor, todo mundo vai pagar menos. Então, vamos botar robô, vamos botar máquina. E seja ético, seja transparente. Logicamente, a gente tem que ter muito cuidado com o que coloca na mídia social. Eu participei nessa entrevista da Veja, falando do caso do William Vac. E hoje, fazendo uma reflexão, o que dá para entender é, nós temos sim que ter muito cuidado. Tem coisa na vida que você só pensa, daqui a pouco nem pensa. Que alguém vai conseguir ver. Para daí pensar, falar, escrever, pensar, falar, e isso ficar registrado aonde? Numa máquina. Que a máquina registrou. E agora, o que você faz? Como apresenta que não era bem isso que eu queria dizer? O meu filho adora aquele emoji do cocô. Outro dia eu expliquei para ele, falei, Rafa, você não pode mandar esse cocô para as pessoas. Porque não é todo mundo que vai entender que recebendo um cocô quer dizer que você está achando ela pessoa legal. Ela pode entender, como as pessoas mais antigas, que mandar um cocô para alguém é mandar a pessoa merda. Ao seu trabalho, um cocô, né? Já pensou o feedback de chefe desse jeito, com emojis? Então, a gente tem cuidado, olha o que é linguagem, porque a linguagem ela é perfeita se ela conseguir dizer o que você quis dizer. Se você não conseguir dizer o que você quis dizer, mandar beijinho, piscadinha, vai saber depois isso interpretado como assédio. Então, explica que a falta de informação fica o que a máquina disse. Esse é um caso interessante. Por quê? Porque as pessoas ficam se envolvendo em um monte de grupos de WhatsApp. Existe um princípio do administrador, 1016 do Código Civil, que é geral, lógico, na atualização atual, mas quem administra qualquer coisa, existe uma responsabilidade, quem administra. Então, você é administrador de um grupo, o grupo começa a vender plantão por R$2.000, como é que você vai dizer depois no boletim de ocorrência, lá no inquérito, que você não sabia? Você é um administrador do grupo. Você, no mínimo, teria que ou tirar aquele que não está fazendo aquilo que o grupo disse que era para ser feito, ou pelo menos dar uma chamadinha de atenção, vamos parar com isso é ilícito. Isso não pode aqui no grupo. Agora, não fez nada quem cala consente. E esse cala consente na máquina é fatal. Você estava ou não estava conectado no conteúdo e com aquelas pessoas? Sim, é o mesmo barco digital. É que nem eu parar o carro que você está, não é seu, você está de carona, e fazer revista e ter drogas. Como é que explica que você não sabia? E o corpo na mala? Muito menos. É minha máquina, tem um monte de conteúdo de pedofilia, mas não fui eu. Isso é muito complicado, o direito não consegue, a máquina é 0 ou 1. Você pergunta para uma máquina, eu já fiz muita perícia forense, eu comecei programando. Fez ou não fez? Mandou ou não mandou? Ela fala 0 ou 1, sim ou não. Ela nunca vai dizer, fez, mas foi sem querer. Ou esse conteúdo ele não sabia que estava aí. Não. Então, essa é uma discussão muito interessante. A própria CIA, recentemente, que é uma marca muito famosa, envolvida numa notícia em outubro, às vésperas de fim de ano, de que, de repente, ali tinham funcionários vendendo dados de cartão de crédito na mídia social. Você fala, gente, como a gente tem funcionário hoje sem noção. Porque, além de tudo, ele está vendendo em nome do seu empregador associado. Sou funcionário da empresa tal, estou vendendo cartão de crédito dos clientes. Você fala, que isso? Vai fazer errado, faz certo. Havia uma certa discrição antigamente, agora atrai muito fácil a responsabilidade do empregador. Está no 932 do Código Civil. Como é que eu vou explicar que eu não estou junto, que eu não respondo? Então, eu vou ter que agir rápido. Vi punir, vi demitir. Tem empregadores hoje que tem que ter um SLA de resposta jurídica de 30 minutos. Porque mais que 30 minutos já espalhou na internet e já diz, se está empregando pessoa assim é porque vai que tem.
É que nem hoje uma pessoa falar para alguém num WhatsApp que se fechar essa proposta para bater a meta do final do ano, garante o cafezinho. Garantir cafezinho por WhatsApp já vai entrar lá nos indicadores da lei anticorrupção. Então, cuidado, muito cuidado. Isso aqui são poucos exemplos, mas que mostram que nós ainda temos que nos esforçar muito. Sabe para quê, gente? Não é para fazer mais lei, para educar na lei que existe. O brasileiro não conhece lei, não. Vou em escola falar do artigo 5º, inciso 10 da Constituição, que protege o direito de imagem, que eu só deveria publicar a foto de alguém com ela tendo autorizado, e se for menor de idade, o pai e a mãe têm que ter autorizado. Depois vai. Então, a gente tem que ter um cuidado. Aí depois aquele menor lá, alguém tira a foto dele, para na internet pega aquele rostinho bonito, coloca num site de prostituição, com outro telefone de outra pessoa, como é que depois você consegue proteger essa pessoa? O que nós temos que sair daqui é como junta direito e tecnologia para garantir mais segurança para as pessoas e para as empresas. Essa é a visão. Claro que podemos, no caminho, aumentar a produtividade, aumentar a rentabilidade, fazer várias entregas que a gente não entregava antes, né? Mas esse olhar... Quando o juiz começa a intimar pelo WhatsApp, isso daí desde o Marco Civil da Internet em 2014, isso é porque, gente, o princípio do endereço mudou. O endereço principal de uma pessoa hoje é um endereço digital. Agora, se nós ainda não atualizamos isso na ficha de cadastro e nos contratos, nós é que estamos atrasados. Já era para estar fazendo isso do ponto de vista da advocacia há muito tempo. Porque se eu tiver que esperar que a lei mude, que o juiz mude, a sociedade mudou completa, porque é a última mudança que acontece. Se a gente quer ser inovador, a gente muda na hora que começa a ver a onda, né? Você começa a olhar para frente. Agora, como não? Se a pessoa tinha declarado o número dela de telefone, e eu tenho lá cadastrado, eu disse que nossas comunicações seriam naquela parte do contrato, pelo e-mail, pelo celular, por WhatsApp, por Face... Desde que eu não exponha ela ao ridículo, não faça uma comunicação aberta que quebre um sigilo bancário, profissional, entre outros, está valendo. O problema não é a ferramenta. Vou pedir autorização para mandar uma carta. Nunca precisou. Então, a gente está revendo o quê, gente? Qual que é o papel hoje? O direito digital como upgrade do direito está enxergando o direito de uma sociedade digital que está revisitando institutos. É isso que a gente tem que querer, para ser profundo. Vamos revisitar os institutos. Aonde nasceu o Instituto da Identidade? Dá, então, para a identidade ser diferente do como ela é, para ela ficar melhor? Porque a gente está aperfeiçoando. Como que eu evito que alguém finja ser outra pessoa? A gente tenta buscar isso desde a época que a gente inventou o exame de DNA. Aí fomos para a biometria, que ela é dinâmica, não é estática que nem o DNA. Mas ter certeza que a pessoa, aquele bebezinho que nasceu ali, ele é filho daquelas pessoas, aquela pessoa, é uma busca antiga do direito. Antiga, e determina questões jurídicas até hoje. Amarrar isso numa autoria, antigo do direito. Vai que a pessoa assinou o cheque fingindo de outro jeito lá, só para depois voltar e ela não ter que pagar. Vai que a pessoa assinou o contrato de outro jeito, aí pela desconfiança, não, então vamos reconhecer firma. Então a gente vai inventando metodologias, tecnologias. Ah, não, agora temos o certificado digital ICP. Ah, também temos outros métodos. Tudo porque queremos que as pessoas se relacionem e se sintam seguras para transacionar. Ainda mais do outro lado de uma tela, que eu não sei quem é, e que a pessoa pode se fantasiar do que for e ficar até melhor do que ela era. Esse é o maior problema de fazer credit score olhando só mídia social, porque no Brasil, o credit score baseado em mídia social pode ser que a pessoa não tenha o patrimônio que ela tem. Ela atrai de bandido, assaltante, a própria Receita Federal, com esse tipo de comportamento, né? Então, rever a assinatura, rever o que é documento, o que é prova eletrônica, como que vamos lidar com a privacidade, um direito conquistado há pouquíssimo tempo. Declaração Universal dos Direitos do Homem, logo depois da Segunda Guerra Mundial, nos anos 50. De repente, passa 50, 60 anos, pronto, a gente não sabe mais lidar bem com a privacidade. Será que é isso? Eu estive na OMC com o Ricardo Teixeira, Roberto Teixeira, que lida aí, Roberto Azevedo na OMC, com a Tatiana Milagres, que assessora ele. E o que nós falamos? Né, das submissions, que hoje a Organização Mundial do Comércio está preocupado com se criar novas barreiras tarifárias quando você bloqueia fluxo de dados.
Porque as regulamentações que protejam privacidade e proteção de dados têm um viés de fechamento de mercado, de que eu não vou deixar sair o dado daqui, botar em outro país, botar na nuvem, porque assim eu garanto o quê? Uma reserva de mercado. Tem que contratar o serviço no meu país, tem que estar no meu país, tudo no meu país, mas não é o meu país realmente o lugar mais seguro para pôr. A gente está debatendo isso agora com a consulta 57, com o Banco Central e os bancos. Por que não botar dados relacionados a banco no cloud, na nuvem? Se tiver um padrão do que é seguro, do como tem que seguir, imagina. Eu falei outro dia com um estabelecimento de varejo, a gente faz trabalhos com o Sebrae, uma pequena e média empresa hoje no Brasil é capaz da nuvem estar mais segura do que no estabelecimento presencial, que bota uma máquina que você chuta a máquina ali na hora que entra no lugar, que não está nem com backup atualizado. Então, é um pouco relativo. Soberania, os países estão discutindo muito sobre isso, e jurisdição. Aonde vai ser a jurisdição do caso digital multiterritorial? Porque ficar atraindo para o fórum daqui, para o fórum dali, para o fórum de acolá, sempre vai ser limitativo de acesso à justiça. Então, alguma vítima não vai conseguir ter seu direito ali respondido assim. Então devia ser digital. Então, vamos ver alguns exemplos disso por conta do tempo. Aqui fica no material para vocês um timeline da revisitação das regras, mas como a gente não está ensinando isso na faculdade, nas faculdades em geral, acaba que até um legislador, alguém que vai se candidatar agora como um vereador super jovem, não teve uma aula para pensar mais essa visão do digital e pensar como a lei vai ter que refletir essa sociedade. Por isso que nos Estados Unidos a governança atual da maioria das empresas digitais é por contratos. Só que eles escrevem contratos que podem, muitas vezes, contrariar leis dos outros países, que são contratos globais chamados termos de uso, que você fica dando ok na internet, fica sujeito a uma nulidade daquele contrato ou uma anulação de alguma cláusula, conforme aquilo bater num judiciário em algum país. A governança por contratos, ela tem uma limitação. Ela não resolve tudo. A gente tem que poder padronizar algumas coisas. Então, a Suécia começou oficialmente a usar o blockchain para registro de propriedade. Eu gosto muito de explicar que, quando você fala, eu gosto de falar bem simples as coisas mais complexas, porque a gente tem que poder fazer o keep it simple. Então, quando você fala uma cadeia fechada de informação que possa estar acessada publicamente para qualquer um ver, isso é fantástico. Porque eu consigo dizer qual é o histórico, desde a emissão de um título, por onde ele passou, todo o seu ciclo de vida, por quem passou, e todos os demais que dizem que aquilo é verdadeiro, que legitima, faz com que todos acreditem. Por isso que uma pessoa que tem 10 mil seguidores no LinkedIn dizendo que ela é legal, todo mundo acredita, porque é uma informação amarrada, está todo mundo amarrado, posso puxar cada um que disse isso, está público, esse tipo de informação está colocada lá de forma transparente, e você fica sabendo up to date. Agora, se não atualiza e não fica assim, numa gestão independente de território, de localidade geográfica, você começa a estar sujeito aí a não estar tão atualizado. Claro que temos que pensar ainda qual é a tecnologia que vai fazer um avanço melhor, mas que essa aplicação hoje permite uma independência completa do suporte documental, em que o documento pode continuar contando o que aconteceu com ele. Para títulos de crédito, isso é essencial. Porque nós, quando vamos executar um título digital hoje, uma CCB ou outro, como é que você garante para o juízo que ele não continua circulando por aí? Um título digital, como é que eu garanto não circulação? Porque é isso que o juiz quer. Me garanta que não circulou. O cheque eu segurava. O contrato eu tenho ali. Agora, como fica no digital? Eu preciso ter o rastro. Então, a gente faz hoje aplicações, é muito legal. Eu acredito que entender que não importa o resultado final da tecnologia. Quando eu programava em DOS, eu disse agora quais eram as coisas que a gente tinha que programar, ninguém queria saber. Foi só quando ficou simples, que ninguém precisa saber como é que funciona, que realmente massifica. Que foi o que aconteceu quando nós acabamos desenvolvendo aí os sistemas operacionais mais imagéticos, com ícones, e aí tanto da Apple, da Microsoft, entre outros. Foi aí que quebrou o paradigma. Quando era uma tela verde com comando dir, não era usado pelas pessoas. Então, aqui é uma explicação para vocês terem no material. Eu não tenho tempo para isso. A gente dá uma aula inteira, de um dia inteiro, que fizemos no começo do ano, em janeiro, de fintech, smart contracts, e blockchain e Bitcoin. Então, não vale aqui para a palestra, mas eu disse que eu ia deixar coisas para vocês. Eu admiro muito esse cara, o Nick Szabo, que em 95, como um jurista e criptógrafo. Então, toda vez que a gente vê jurista por aí, fala, jurista inovador. O Lawrence Lessig também, advogado. Pensando como eu resolvo as questões mais antigas do direito com tecnologia nova, porque até hoje aquela questão não estava resolvida. A gente foi empurrando com a barriga na sociedade nos últimos 2000 anos.
dependendo de onde a gente começa a conta. Comecei a contar ali em Jesus, né? Pode começar a contar antes, né? Mas o que ele diz? Como que eu consigo, no comércio eletrônico, confiar em alguém que eu não conheço, numa lógica X, então Y, que é a lógica da programação, do contrato, que é a lógica indutiva, se isso, aquilo, numa máquina de refrigerante, de repente, que ela possa, então, executar toda a atividade e ainda contratar a reposição do produto lá no fabricante, nenhum ser humano se envolver com isso, para a gente não ter risco. Até hoje, quando alguém vai dizer, quero parar um contrato, a gente fala, ih, passou o prazo do aviso dos 30 dias e tal, agora vamos ter que pagar multa. Então, é uma automatização, mas com um pouco mais de inteligência dos contratos se executarem. Isso aqui é só um exemplo de código de smart contract colocado na máquina de refrigerante, só para a gente simplificar. Está ficando muito mais complexo, muito mais sofisticado, com contratos muito mais interessantes, mas só para a gente poder entender. Isso começou em 95. Então, não podemos também, claro que as coisas viram moda, de repente virou moda, mas o olhar técnico, né, investigativo, com o advogado, o que ele mais aprende na faculdade de Direito? A estudar. O que ele mais aprende na faculdade de Direito é ser um autodidata. É ir atrás do conhecimento, como eu vou aplicá-lo. É isso que a gente mais aprende, né? Então, aqui o smart contract, qual que é o maior desafio dele? Isso está sendo discutido pelos juristas, é a irretroatividade. Isso é um princípio em contratos, de eu poder cancelar, de eu poder suspender, que no smart contract dificulta. Eu tenho que praticamente criar outro smart contract para poder substituir o anterior, senão as máquinas não param. Depois que você apertou, ela vai, ela não volta. E talvez essa é a vantagem do ser humano, né? A gente é flexível. Né? Se alguém falar, suspende, corre atrás do mensageiro, para ele, o negócio para. Quando você pensa em reposição de perecíveis, isso daqui fica um desafio ainda maior. Porque se eu entreguei uma banana, a banana de agora não é a mesma banana daqui a 30 minutos, nem daqui a 1 hora, nem daqui a 24 horas. Então, como que fica a devolução disso? O que eu queria tratar para vocês? A questão da mediação digital. Eu estive com a ex-ministra Ellen Grace, num evento da Confederação Nacional da Indústria, em Salvador. Falamos muito sobre arbitragem, mediação, ela tem dado muitos pareceres sobre isso. E ela me chamou e disse, Patrícia, vamos sentar para conversar, porque eu quero enxergar mais como a gente viabiliza, porque a própria lei mais recente de arbitragem, o Código de Processo Civil novo, está ali com um requisito de que tem que ter uma assinatura e tá, que, de repente, pode atrapalhar se aquilo tiver que ser em papel, tiver que ser manuscrito. A gente escreve os documentos sem pensar já na evolução técnica. Que o assinar em papel já está velho. Já nem devia mais estar feito. Mas aí sai com uma redação que pode dar essa interpretação e aí já ficamos dificultando. Como é que eu quero fazer mediação, arbitragem, tudo na via digital, eu tiver que mandar alguém assinar um papel. Né? Então, a gente estava tratando desse assunto. Né? Como você faz esse judge as a service? Né? Que aí até, inclusive, tira um pouco o funil do judiciário. O judiciário não tem nenhuma pretensão de querer receber tudo o tempo inteiro, de todos os casos. Até porque tem casos que exigem um tipo de tratamento que não vai ser o melhor lugar para resolver. Até pela capacidade quase normal de você colocar partes em contraditório. É quase como dizer, ficou bélico. Né? Então, claro que a gente está tentando uma postura muito mais de resolver isso pelas negociações. Então, tem o arbitrário, só para deixar de exemplo para vocês, tem o Juster, tem outros, né, das mediações. Os Estados Unidos está crescendo muito, solução de consumidor, tudo por ferramenta, tudo automatizado. Isso pode ter robô. O robô já propõe as soluções que você escreve numa matriz. Você pega uma planilha de Excel ou uma ferramenta mais sofisticada, mas eu gosto de falar do Excel porque ele é a coisa mais simples que qualquer um vai entender. Você coloca lá nas coluninhas. Primeira coluna, os tipos de situação. Segunda coluna, para os tipos de situação em cada uma das linhas, qual vai ser minha primeira oferta de negociação. E aí você vai evoluindo. Aí tem até uma hora em que o robô chega, depois não, passe para um humano. Muitas áreas de saque das empresas já estão fazendo isso. Estou envolvida no projeto do Instituto sobre digitalização humanizada. Sim, a gente tem que se preocupar com como que fica nessa migração toda para a robotização ou a capacidade das empresas ensinarem as pessoas novas profissões, ensinar a programar, ensinar várias coisas para ela poder ter uma recolocação no mercado, já que a função que ela desempenhava não precisa mais de um humano. Isso é um papel social, uma preocupação de sustentabilidade. Tecnologia tem que pensar sustentabilidade. De quem? Da humanidade, não da própria tecnologia. Faz direito para humanos.
Mas se a máquina descumprir uma regra, eu tenho que dizer quem é que responde. É a máquina que vai responder pela máquina? Não. Mesmo sendo uma PJ, atrás da PJ tem uma PF, tem acionistas, tem conselheiros, alguém vai responder. Com algum patrimônio, máquina tem patrimônio? Então, a gente não pode dizer, ai, tiramos tudo isso. Não. Então, aqui, só para deixar claro para vocês, quando você estuda mais a fundo esse tema de mediação e arbitragem digital, vai ver que ainda na forma como nós escrevemos, ficam situações, eu não vou ficar lendo, que realmente precisam ser repensadas. Tanto quando você fala na parte consumerista, quanto na parte dos contratos. Então, a cláusula, o como que ela está assinada, isso pode ser feito tudo digital, como que eu digo que não foi tudo colocado num contrato de adesão, já que não pode, Quer dizer, como que a gente trabalha isso? Porque vai ser assim que a gente vai conseguir atuar melhor sem fronteiras, de uma forma internacional, inclusive. Tem que quebrar esse paradigma. E aqui é só uma decisão de 2016, falando sobre a cláusula compromissória, que para ter eficácia, o aderente tem que tomar a iniciativa dele próprio instituir a arbitragem, ele concordar expressamente com isso, e não pode ter compulsoriedade. Então, vai dar para robotizar ou ter termo de adesão nesse sentido? Não, o entendimento não pode ser compulsório. Agora, as máquinas podem arbitrar entre elas, nós mesmos já delegamos poderes, se der algum problema, elas mesmas arbitram e resolvem, isso nós podemos fazer. Eu não estou forçando o humano, eu estou fazendo o humano combinar com a máquina, depois a máquina executa sozinha. Então, são as instâncias. Então, o que a gente vê no compliance hoje do direito digital? É importante ter um conhecimento técnico. Se você não tem, você junta com alguém que tem. Faço muita dupla com pessoas técnicas. Apesar de eu ter estudado muito do background técnico, a inovação tecnológica é tão rápida que a gente não pode ter a pretensão de achar que vai acompanhar tudo. Então, na hora que você tem um caso, você vai chamar aquele técnico que sabe mais daquele assunto para poder participar junto com você, te explicar, fazer o parecer junto com você, tal, o que quer que seja importante. Mas depois que banalizou, que padronizou o uso da tecnologia, a gente tem a obrigação de saber. Fui contratar um estagiário em 2004, que eu fundei o escritório, e fiz uma pergunta, que a gente faz um questionário para contratar, uma provinha, sobre o que era um arquivo MP3, ele não sabia, não dava para ser estagiário naquela época já, porque como você não sabe o que é um MP3? Por quê? Você ia advogar para empresas que você diria que sabe mais direito e tecnologia. Então, era um pré-req daquela função. Mas porque já banalizou, já todo mundo sabe o que é, então não tem como dizer que não sabe. Então, aonde tiver um fluxo, gente, em que o original é digital, qualquer versão em papel é risco jurídico. E até hoje a gente continua fazendo gestão de nota fiscal eletrônica, imprimindo em papel, botando um carimbo, rubricando, digitalizando, botando no sistema. Isso chama esquizofrenia. A gente quer resolver tantas coisas grandiosas, resolve essa. Vai hoje para o seu escritório, para a sua empresa, esconde os carimbos. O carimbo impede a evolução do digital. Porque a pessoa fica tarada com vontade de imprimir um papel só para carimbar. Outro dia eu estava falando isso com a polícia. Falei, tira o raio do carimbo. Porque ele para o caminhão, a polícia rodoviária para o caminhão e vem pedir uma nota fiscal eletrônica impressa para a pessoa que está dirigindo o caminhão, só porque ele tem que poder carimbar. Faz digital. Porque se eu imprimir, eu posso ter adulterado a data da compra, que muda a garantia, eu posso ter adulterado o volume de mercadoria. O impresso não é original. Então como é que é salva? HTML, arquivo TXT, gera um PDF, bota o link, tem que ter um número de chave mantido. O pior é que a pessoa ainda imprime, gente, na versão retrato, que ainda corta o número de chave, corta o link, corta a única coisa que prestava na versão impressa. Isso sim, a gente tem que olhar para aquilo e dizer, não dá, porque a Europa tem um plano estratégico Europe 2020, que diz, 1º de janeiro de 2020, não imprime mais papel na União Europeia. Qual o nosso prazo? Porque, para mim, se não tem prazo, não tem meta, não tem ação. Enquanto não tiver um prazo, ninguém começa a se mexer. Prazo Brasil é o quê? 2025? 30? 35? A gente precisa de um prazo, senão a gente começa a perder competitividade. Ai, que legal, vou usar lá o blockchain. Não, começa só se livrando do carimbo. Aí você vai entender o blockchain. Existe um passo a passo. O artigo 225 do Código Civil, eu adoro esse artigo, sou apaixonada por ele. Por quê? Porque toda vez que alguém vem dizer, ai, mas será que essa prova eletrônica o juiz vai aceitar, alguém vai aceitar? Eu falo, gente, como não vai? Olha só, a reprodução fotográfica, cinematográfica ou registro fonográfico significa foto, vídeo, áudio,
Em geral, qualquer reprodução feita por forma de máquina, mecânica ou eletrônica, que é máquina, faz prova plena daquele fato, a não ser que a outra parte consiga apresentar a contraprova no mesmo nível para repudiar. Se alguém disser diferente, errou. Estamos sujeitos a errar, advogado erra, juiz erra, legislador erra, autoridade erra, erra. Mas o direito garante? Garante. Garante muito mais, garante muito mais. A gente hoje faz níveis de prova, analisamos aqui o 374. A gente mostra para um juiz o porquê que tem que ter uma ordem judicial rápida para poder fazer coleta de prova, que o perículo em mora no digital chama OV, Ordem de Volatilidade. Isso o advogado tem que aprender na graduação, que a forma de você conseguir dizer para um juiz que você precisa que isso seja coletado rápido é a OV, a Ordem de Volatilidade. Tudo bem botar QR Code na petição, que isso é importante hoje, por quê? Porque você não despacha mais ali no ouvidinho. Então, você tem que mandar o advogado falante dentro da peça, para ele explicar as coisas que são mais difíceis, técnicas. Faz petição audiovisual. Eu não sou nada contra botar o videozinho explicando o caso. Ao contrário, tem que usar tecnologia para entender o que aconteceu. Toda e qualquer tecnologia que a gente puder usar. Mas se você nem entendeu o que é a OV, que é a ordem de volatilidade, você fica naquela modernidade, que é a modernidade de modismo, né? Tem que ter mais profundidade. Eu falo isso muito no escritório. Estuda, vamos ter profundidade, aprender o que precisa. Né? Então, o que acontece com o contrato digital, gente? Meu tempo vai esgotar e eu queria mostrar um pouco esses princípios para instigá-los. O contrato digital, sabe qual é a maior quebra de paradigma? E eu já expliquei isso tanto para juiz, desembargador, ministro, entre outros. É que aquilo ficava todo mundo reunido num único papel, e o papel tem um problema, o papel aceita tudo. O papel é a tecnologia mais fraudável que nós inventamos. Porque ele aceita que você assine dizendo agora que está no Rio de Janeiro, estando em São Paulo, que você volte no tempo, vire 2010 e não 2017. Ele aceita uma testemunha assinar que viu alguma coisa que ela não viu nada. Né? Então, já que papel aceita tudo, vamos para uma tecnologia que não vai aceitar tão fácil. Ele vai ter log de tempo, ele vai ter log de autenticação, ele puxa a testemunha à máquina para dizer, eu, máquina, vi isso, que é o número MAC da máquina, o número e-mail da máquina. Eu consigo, através de um software hexagesimal, quando você roda ele, dizer se alguém alterou algum caractere, coisa que, às vezes, olhando um documento, você não sabe. Nossa tecnologia para garantir a integridade do documento em papel chama clipes e grampo. Com certeza a gente inventou alguma coisa melhor. Chama hash. Né? O hash do arquivo, DNA numérico. Então, quando você explica assim, dessa forma muito simples, com analogia, entende. E vamos nessa, e vamos fazer. Não tem que ficar tornando complexo, porque aí se eu vou deixar bem complexo, aí você me chama para explicar. Não, tornar bem simples é mais difícil do que tornar complexo. É a simplificação. Então, o que acontece hoje? É que eu tenho um documento feito maravilhoso por um jurídico, que chama contrato, que ainda fica com cara de papel, mas nem precisava, já pode ser um contrato Snapchat, um contrato audiovisual. Né? Nem precisa ter todo aquele texto, já pode ser narrado, que é bom para um país ainda com analfabetos. Você tem o áudio do que você está explicando, para demonstrar o quê? Principalmente na parte consumerista, que você mostrou de forma simples, que você mostrou de forma didática, não o juridiquês. Só que aí, para dizer quem foi, aonde foi, quando foi e como foi, tudo isso é log. Aí vem o tal do log. O log é um registro de um fato no ambiente computacional. É isso. E aí alguém pergunta, mas o que é um log? Como é um log? Como que eu guardo essa prova eletrônica? Aí vem toda uma lei, que é o Marco Civil da Internet, com seu decreto no artigo 13, dizendo como fazer gestão de log. Então, agora a gente tem que estar preocupado se a gente está guardando 4 partes de um fato que gera obrigação jurídica entre as partes, não é mais servidor de dados, é servidor de logs. Aquele servidor de log que o pessoal deixava sobrescrever, que não cuidava. Então, hoje você olha e diz assim, o jurídico diz, numa auditoria, né, interna, um assessment diz, como é que a TI está guardando os logs? Se eu pedir o log, quanto tempo leva para me entregar? Se esse log estiver lá na Microsoft, porque a gente usa Office 365, qual que é o SLA para ela me entregar essa prova, se eu precisar disso para mostrar que alguém acessou nossa caixa postal de e-mail, mandou um e-mail no nome do presidente, xingando outra pessoa e não foi ele? Mas a gente não combinou o SLA não fica no contrato padrão.
e CCLA de apresentar provas eletrônicas que estão em terceiros. Isso, sim, no faro jurídico tem que estar no radar. Cadê a minha prova? Original, aonde ela está, para quem que eu pergunto, qual é o prazo que eu combinei com aquela pessoa para ela me apresentar. E isso qualquer advogado, qualquer jurista de qualquer idade entende. E aí, lógico, o decreto do comércio eletrônico pede as mesmas coisas, a gente vai para a autoria. A autoria, gente, a gente quer uma autoria nova. Já acabou? Ao último minuto, está ali. Uma autoria nova há muito tempo, combater furto de identidade, combater fraude de emissão de documento e fraude de uso. É isso que a gente quer. O que a gente precisa inventar para conseguir alcançar esse resultado, nós temos o dever de buscar, que junta advogado, engenheiro, todo mundo que consiga achar a solução para isso. Porque vai melhorar muito as nossas relações. Os artigos que dão validade a gente já tem. O princípio AAA da autenticação, sei, tenho e sou, já é muito antigo. A gente está querendo o quê? Baratear, facilitar. Mas não adianta, se a pessoa, na sua primeira autenticação, já registrou uma identidade falsa, ela vai continuar dizendo, enganando todo mundo. Por isso que a ideia da biometria originária ser pública, porque cabe ao Estado emitir a identidade tanto de nacional quanto de estrangeiro no país, que é a RNE, e aí, por isso, cabe a ele a primeira emissão. E aí, a coleta biométrica, e aí você vê um boato na mídia social dizendo que o recadastramento biométrico das eleições é para poder usar o seu voto. Olha isso, que desserviço. Ai, mas você acredita na biometria da urna? Ah, você acredita mais naquele papelzinho preenchido? Eu acredito naquilo que a máquina pode me contar o que aconteceu, que pode ser auditável, que pode ser rastreável. Papel não vai ser nem auditável, nem rastreável, né? Então, lógico, tem que continuar sempre revisitando isso. Mas há quanto tempo a gente quer ter certeza que a pessoa é a pessoa, gente? Que a pessoa é a pessoa e que ela vai cumprir com o combinado. É isso que é a missão. E que alguém, eu vou escrever um contrato, mais do que escrever um contrato, vou passar aqui rapidamente, porque desde 1996, o Brasil assinou um tratado internacional da Lei Modelo da Uncitral, dizendo que acredita em assinatura digital, documento eletrônico. Então, toda vez que eu tenho um cliente, eu digo, gente, a gente já devia estar colocando essas coisas nos nossos contratos desde 1996. Se a gente está esperando 20 anos para fazer, não é por motivo jurídico, é motivo cultural. É cultural. Então, a gente pega o rastro da coisa. Mas sabe desde quando a gente aceita o traslado de um suporte em papel, que possa ter valor, depois de trasladado para um suporte em magnético, em filme? Desde 1968, com a lei de microfilme. Então, a gente não tem que dizer assim, vale ou não vale. Tem que dizer assim, o como fazer para garantir a validade que já existe. Porque pode ter quebra de integridade, pode ter fraude, falsificação. Eu deixei aqui alguns casos para vocês, tem vários casos, alguns conceitos, como o de carimbo do tempo, entre outros, porque a gente tem que, para entender a blockchain lá no final, vamos entendendo em partes. O conceito de assinatura digital, de carimbo do tempo, de guarda de log, o que é o log, como... Aí a gente chega lá no blockchain. Agora, querer dar o salto direto, que agora a gente está despertando para esse assunto, é difícil, é difícil. Ainda mais se a gente lidar com gestores de empresas, com presidentes, com outros que ainda estão mais velhos, com mais dificuldade de entender aonde que parou o trem, né? Saiu daqui, parou ali, como é que a gente chega na conclusão. Isso aqui é só para mostrar, lá no escritório, a gente cria, né, o script. Isso aqui é um script para fazer funcionar uma assinatura automatizada de contratos eletrônicos com fornecedores. Se você olhar, ele é um passo a passo, e ele diz, quando isso acontecer, dispara um e-mail. Quando disparar o e-mail, guarda aquele e-mail desse jeito. Quando isso acontecer, dispara aquele aviso para a pessoa e tá. Então, isso é uma técnica que o jurídico passa a aprender, que é contar para a máquina o que a máquina tem que executar para garantir valor jurídico. Não é que eu vou ter que aprender Python. Eu estudei Python. Mas, se você não souber Python, você sabe o raciocínio que tem que ser seguido para garantir cadeia de custódia, preservação de integridade, para que um juiz não diga lá no final que houve adulteração. Esse raciocínio a gente sabe. E aí você diz isso. Se você puder programar, maravilha, você pode até ganhar mais, porque eu não só sei como eu faço. Senão, você vai chamar alguém que programa. Pô, senão agora vai dizer que os advogados têm que virar programadores para continuarem empregados? Por favor. Ou dizer para o programador que tem que virar advogado para continuar empregado? Não, cada um pode trabalhar multidisciplinar, multi-equipe, todo mundo junto, abraçado. Não tem problema nenhum. Acho muito legal que a TI do escritório seja muito mais hoje do que fazer backup e atender um usuário porque a rede saiu do ar.
Aí a TI virou chique, virou legal tech. Mas ótimo. Não dá para alguém que você vai contratar para fazer um software entenda mais do que o próprio advogado sobre como é que faz direito. Como são as relações? Como é que um negócio acontece? Outro dia eu estava com uma empresa de joias. Eles criaram a loja virtual. E conversando com ele vai dizer... Alguém vai dizer assim, não, a gente pega e quando fizer a contratação acima de 10 mil, que a joia é muito valiosa, manda para o e-mail da pessoa e manda ainda para a mensagem do torpedo SMS. E esse dono dessa empresa disse, você não está entendendo o meu negócio. Eu preciso de muito sigilo, de muita discrição. Como é que eu vou mandar um e-mail para ele dizendo que ele comprou um colar de diamante, vou mandar um torpedo no celular dizendo que ele comprou um colar de diamante, e se não for para a esposa? Não é assim. Se essa for a única solução... Outro dia estava lá, sex shop, Patrícia Peck, para eu poder entregar uma mercadoria na casa de uma pessoa comprada pela internet, tem que ter nota fiscal pelo lado de fora para poder arrancar aquele canhotinho. Mas eu sou uma sex shop. Eu entregar com a nota fiscal dizendo o que foi que a pessoa comprou, eu acho que ela nunca mais compra. Porque o porteiro vai olhar para ela. Vai tirar foto, botar no grupo, do condomínio. E aí ele disse, eu tenho um risco jurídico de ser processado, Eu disse, o quê? Por manter a discrição para o cliente? Claro que não. A gente vai fazer uma gestão de risco. Como é que eu vou fazer com aqueles que não pagarem? Se eu retiro depois, não deixo de fazer uma nova compra. Mas você atrapalhar tudo que o seu negócio exige, que a pessoa não entra presencial na lojinha porque não quer que ninguém veja, Fazer assim, ai, corre lá, sai correndo. Agora, talvez não, a geração atual tem menos problema com esse tipo de coisa da sexualidade. Mas, nós, como advogados... conseguimos pensar uma coisa, pensando a dinâmica do negócio, talvez tivesse dito para uma máquina fazer, ela teria simplesmente dito, a lei diz para mandar, mande. E é isso a nossa vantagem. Para fechar, eu quero só mostrar aqui para vocês uma coisa que eu coloquei a mais. Isso aqui é tudo que eu disse para vocês, que eu fiz um material meio apostila. Eu queria divulgar, nós fizemos, a Cíntia Falcão está aqui, ela hoje está lá na ACREF, admiro muito também o trabalho dela. Nós fizemos esse manual de prova digital, porque nós vimos em jurimetria que as empresas perdem os casos não porque fez contratação eletrônica, não porque estava através da internet, não porque assinou digitalmente, porque não sabe apresentar a prova. Porque a apresentação de prova é metodológico. Eu tenho que saber apresentar aquele log, o que tem de mínimo num log. Eu passei um slide aqui rapidinho que diz quais são os requisitos mínimos de um log. Isso está tudo aqui nesse material, fora outro livro que eu tenho só sobre computação forense. Eu, junto com uma outra colega, escrevemos esse ano. Então, baixem, está gratuito. Resumindo, nossa conclusão, nós estamos, sim, indo para uma sociedade digital, cada vez mais sem papel, mas está muito mais documentada, muito mais documentada. Eu tive um colega na área criminal que dizia, o problema de defender o inocente é que ele não tem álibi nem prova. Hoje não, com as máquinas, a chance de ter o álibi, ter a prova, é muito maior do que você teria antigamente. E aí os principais institutos do direito estão tendo que ser revistos. Isso é que é legal. É você pegar o Instituto da Testemunha e perguntar, por que eu preciso de 2 testemunhas para formar um título executivo? Por que ela tem que assinar aquilo ali? Por que tem que ser um humano, não pode ser uma máquina de cada uma das partes que diz, eu vi o que aconteceu e satisfazer a assinatura de 2 testemunhas num título executivo? Senão eu tenho que pegar e pedir para essas testemunhas assinarem também a contratação eletrônica para não correr o risco de não ter um título executivo na hora de fazer uma execução direta. Então, quando você vai evoluir o conceito, mais que pensar o blockchain, estamos evoluindo o conceito de identidade, o conceito de prova, de testemunha, de soberania, de documento. São os principais institutos que a gente está evoluindo. Qual tecnologia a gente vai inventar para melhorar isso? Somos muito bons em inventar coisas. Inventamos papel, a gente saiu da pedra, Então, maravilha, onde vamos chegar eu não sei, mas que ainda vamos ser extremamente necessários, com toda certeza. Espero que vocês fiquem interessados em continuar se atualizando nesse tema. Parabéns por terem vindo. Muito obrigada. Obrigado.